Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje é muito importante e é especificamente para dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que já morreu. Você já morreu, você deve assistir esse vídeo, muito importante. Segundo, para você que está vivo e que vai morrer um dia. Então, preste atenção que esse vídeo é para você. Não tem jeito de não ser. Então comece logo se inscrevendo no nosso canal aqui embaixo, desce em inscrever-se, clica, dá logo um like e faz parte dessa grande família que não para de crescer. No Brasil, a realização de transplantes de órgãos começou realmente com muita força em 1964. Desde então, nós temos duas situações. Doador vivo, que é aquela pessoa que pode doar para outra pessoa. Então, você tem uma filha, tem uma mãe, e você quer doar um dos seus rins, ou um pedaço do teu fígado, ou a tua medula, algum tecido, ou um doador morto, que já está morto, claro. Esse doador morto, ele precisa de uma autorização dos familiares. Quem é considerado um potencial doador? Toda aquela pessoa que está em morte encefálica, ou seja, o cérebro já morreu, o coração funciona, o corpo está circulando sangue, mas aquela pessoa já morreu. E aí pode ser doado qualquer órgão e tecido que estiver em condição adequada. Se você não sabe, mais da metade dos transplantes do Brasil são de coração. Apesar da quantidade de cirurgias realizadas do coração, a fila de espera é gigantesca. Talvez você esteja passando por isso no momento. Ou você, ou muito pior, um filho seu. Você já se colocou no lugar de alguém que está esperando uma fila de transplante? São cerca de 40 mil brasileiros esperando um órgão agora, nesse momento. Agora, você imagina quando um doador aparece. Aí começa a corrida contra o tempo. Agora, qual é o órgão mais solicitado? São os rins. Depois dos rins, fígado. Agora, o grande problema no Brasil, somente 23% dos potenciais doadores têm seus órgãos realmente utilizados. Mas aí, como acontece essa questão de transplante no Brasil? É importante que você saiba disso. Os centros de São Paulo são os centros que fazem mais transplantes no mundo, principalmente de rim. Então, uma pessoa saudável, ela pode doar um rim, pode doar medula, parte do fígado, você pode doar muita coisa. Mas o doador morto, ele precisa de uma coisa, que é o diagnóstico de morte encefálica, que o centro cerebral dele morreu. E esse diagnóstico de morte encefálica foi muito bem estabelecido na década de 90 no Brasil. Qualquer um de nós, eu ou você, nós podemos ser doadores depois de morrer. E eu já deixo declarado aqui, eu quero que doe meus órgãos. Minha família já tem que saber disso. Você precisa chegar para sua família e dizer para eles, eu quero que doe meus órgãos. A tua família tem que entender que você queria muito isso quando era vivo. Agora, você não é obrigado a doar, mas você pode morrer com seus órgãos lá, não servir para nada, até comer, mas... Agora, o que acontece? As pessoas têm medo do diagnóstico da morte encefálica. Você não precisa ter medo. As pessoas têm medo que os médicos vão desligar os aparelhos e você ainda vai estar vivo. Não acontece isso. E as pessoas têm medo que o médico diga que você está morto sem você estar. Eu nunca vi na minha vida médica um caso de você dar um diagnóstico de alguém estar morto e lá no velório a pessoa se levantar. Eu sei que pode ter acontecido isso, já vi na internet, mas não é a realidade. E são coisas raríssimas. O exame de morte encefálica é feito por 2 médicos no intervalo mínimo de 6 horas entre um exame e outro. Então você passar 6 horas sem mexer nada, sem ter nenhuma reação, nenhum reflexo, e o médico voltar de novo, outro médico dizer a mesma coisa, que você está morto e você depois está vivo, você talvez ressuscitou. E esses médicos precisam de exames complementares. Normalmente um eletroencefalograma, ou um Doppler transcraniano, ou uma arteriografia das artérias carótidas. Então tem muita coisa que pode ser feita. Não é só olhar e dizer que está morto, não. Para transplante é coisa séria. E os melhores candidatos são aquelas pessoas que sofrem traumatismo crânioencefálico, principalmente os acidentes. E no Brasil, muita moto. Se você está com morte encefálica, o quadro é irreversível. Não adianta investir mais. Geralmente a pupila é examinada, não tem mais reflexo. Quando o médico chega para a família e diz que o paciente está com morte encefálica, ele já tem certeza disso. Quando a família autoriza que pode usar os órgãos daquela pessoa, então a equipe de transplante é acionada. E a equipe de transplante irá conversar de uma forma bem organizada com os familiares e conversar sobre o processo de doação. Eles sabem a hora certa de abordar a família. E é muito importante você ter também a sequência de exames durante o internamento do paciente que faleceu, porque isso tudo vai ajudar a agilizar. Nós temos transplante, nós temos que pensar no outro. É deixar de pensar só na gente. A doação só começa quando a família autoriza por escrito. Então não existe história de pegou meu órgão, roubou. Não, gente, aqui no Brasil não tem isso. Então você pode perguntar assim, mas eu sei que tem contrabando de órgão? Tem contrabando de órgão, tem contrabando de dinheiro, de dólar, de cocaína, de tudo. Ele não tem controle sobre isso. Eu não sei como é no Brasil em relação a isso. O que a gente tem que entender é que existe muita gente fazendo bem e a gente tem que entrar nessa corrente. Coloca uma coisa na tua cabeça, nenhum médico quer que seu paciente morra. Ah, mas tem paciente que morre nas mãos, não tem. Mas o médico, ele não quer matar aquele paciente. Ele quer o bem. Então ele vai lutar até o final para que aquele paciente sobreviva.
Se ele morrer, vamos usar os órgãos dele para alguém. Para onde vão os órgãos? Para quem vai os órgãos? Existe um Programa Nacional de Cadastro. E esse cadastro técnico determina para quem vai esse órgão. Ah, mas geralmente tem alguém que paga para poder ficar na frente da fila. Eu não acredito que aconteça isso, mas independente disso, você vai estar ajudando alguém. É melhor do que deixar teu coração, teu fígado dentro do cemitério, numa tumba, numa catatu, dentro de uma cova no cemitério. Então, quando cadastra, quando fala com a família, ainda tem que ter a compatibilidade HLA. Não só isso, mas grupo sanguíneo, enfim, várias coisas. Então, você imagina que já é difícil você doando. Imagine se você não doar. Ainda existe um anonimato entre a pessoa que doa e quem recebe. Não tem essa coisa de ficar aquela ligação. Não é necessário haver. O centro de distribuição de transplantes não sabe para onde vai o órgão. E por que nós precisamos correr? Porque uma pessoa quando morre, aquele rim, ele tem no máximo 24 a 36 horas para ser colocado em outra pessoa. O coração é muito menos. Você que tem alguém na sua família que sofre de alguma cardiopatia, problema cardíaco, que precisa de transplante, você sabe disso. Então aquela pessoa tem, depois que outra pessoa morre, ela tem 4 a 6 horas, tem que resolver rápido isso. E o fígado e pâncreas, no máximo 12 horas. E nós ainda temos a doação de tecidos. Você sabia que existe isso? Ou seja, fragmentos de ossos, de vasos, de pele, córnea, válvulas cardíacas e também medula. Aí tem gente que pergunta, sim, mas vai tirar o órgão e vai mutilar, não vai dar para fazer o velório? Não vai mudar nada. Depois que tira os órgãos, o corpo é velado normalmente, não vai ser mutilado. A equipe que faz o transplante, que faz a captação, ela deixa o corpo do teu familiar normal. O corpo será reconstituído e o caixão não será lacrado. Que assunto chato, né? Mas a gente tem que falar isso. A medula, para ser transplantada, ela precisa de um cadastro. O doador precisa se cadastrar em um site chamado Redome. Na descrição desse vídeo tem um site que você pode se cadastrar para ser um doador de medula. E lá existe uma alta seleção de compatibilidade. Redome, depois eu quero o patrocínio, tá bom? Existem muitas doenças nas quais você não pode doar quando você vai doar para transplante de medula, como por exemplo, algumas hepatites, como por exemplo, hepatites, doenças sanguíneas, doenças ósseas. Então precisa ser feita uma triagem, uma seleção. É muito rigoroso a seleção, principalmente para transplante de medula. O difícil mesmo é encontrar alguém com compatibilidade. Por isso nós precisamos de muitos doadores. Um doador morto, ele pode beneficiar até 100 pessoas. É, muita gente. Só com os pedacinhos de ossos que ele vai doar, o tanto de gente vai poder usar. O coração é o primeiro a ser retirado. As córneas vão para 2 pessoas diferentes. Fragmentos ósseos para centenas de pessoas. Até intestino hoje é retirado. A pergunta que eu faço para você é: o quanto nós estamos sendo egoístas sem nós declararmos que somos doadores? Avise a sua família que quer ser doador, pois após a sua vida, a sua família pode decidir que outra pessoa vai continuar vivendo. A capacidade de você fazer um transplante, ela pode mudar incrivelmente a vida de um ser humano. Ele pode se curar de uma doença e viver mais 80 anos. E se a pessoa não fizer o transplante, a pessoa que está precisando de um transplante, ela pode morrer, ela pode ficar cega. Então tem muitas possibilidades que a gente não quer com outro ser humano. Quando você transplanta um órgão, aquele órgão tem condições de acompanhar aquela pessoa durante toda a sua existência. E é muito legal você ver pacientes em situações críticas, com a cor escura, fazendo hemodiálise de uma hora para outra, ficarem normais, tendo uma vida normal. Eu sou totalmente a favor e eu sou doador de órgãos também. Se você concorda e se você decide também ser doador, compartilhe esse vídeo para estimular as pessoas. Eu só gostaria de uma coisa com esse vídeo: que você olhasse para a pessoa que mora com você, seu familiar, e dissesse assim: a partir de hoje, eu sou doador de órgãos. Então a gente pode mudar essa história dentro de 10 anos e o Brasil ser o país que faz mais transplantes no mundo e mudar, quem sabe, até o mundo inteiro. Eu gostaria de ouvir de você nos comentários. Escreve aqui nos comentários: eu sou doador, eu não sou doador, eu quero saber de você. Escreve: eu sou doador a partir de hoje. Coloca embaixo, vamos declarar. Tem muita gente que gostaria de doar, mas não diz. E a família não sabe. E para as pessoas de São Luís, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, o evento Viva com Saúde, Viva com Paixão, eu quero ver você lá. E o link de inscrição desse evento está na descrição desse vídeo. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.